de ensino. Válido tudo, verdade, né? Fala aqui, mas válido você aprender e conhecer. Eu dei um testemunho de algum tempo atrás que eu sempre tive dificuldade quando eu me converti nas finanças. Sempre tive essa mentalidade. Estou dando dinheiro para o pastor, estou dando dinheiro para a igreja. Então é bom você aprender biblicamente como você deve se comportar e como você deve agir diante. Sempre muito válido. Bem? 2 Timóteo, capítulo 4, do 2 até o 9, nós vamos ler aqui. Está lá no finalzinho da Bíblia, lá, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 até o 9. Você encontrou, diga amém. Você não encontrou, diga socorro. Glória a Deus. Todos encontraram, né? Timóteo, capítulo 4, do 2 até o 9. O tema da mensagem é o evangelho da mesa, não é fast food. O evangelho da mesa não é fast food. Vai entender em nome de Jesus. O texto começa assim. Verso 2 do capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Verso 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Em outras versões está de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Agora está reservada a coroa da justiça. O Senhor Jesus, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Verso 9 ele diz: logo, hein? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é aquela que nos dá a direção, ela é aquela que edifica, que ela nos exorta, ela é aquela que nos dá paz, ela é o nosso norte. Então, obrigado por isso, ó Pai. Obrigado por esse momento e pelo privilégio que nós temos de estar aqui agora meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Obrigado ao Senhor porque nós temos essa liberdade aqui no nosso país, nessa cidade, nessa igreja local, de compartilhar a tua palavra. Obrigado por isso. Nos ajuda diante da tua palavra a ouvir, não somente ouvir, mas compreendendo, praticando aquilo que nós temos que melhorar, mudar, ou que talvez tenhamos que ser transformados. Obrigado por isso. Nos ajuda essa noite, tira toda a incerteza, toda a dúvida, todo o medo, toda a preocupação, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós agora depositamos no teu altar. Fala conosco hoje, dá a direção que nós precisamos. A tua palavra, ela é viva, positivo. Você leu o verso 1, nós não lemos, dá uma olhadinha agora, é justamente uma imposição do apóstolo Paulo, mediante a Deus, se diz também como representante de Jesus. Então aqui não é uma opinião, essa passagem aqui não é uma sugestão para mim, para você. Você conhece a história, essa passagem, esse texto foi escrito do apóstolo Paulo. Foi a última carta do apóstolo Paulo. Ele já tinha sido preso anteriormente, mas ele sabia e tinha uma convicção que ele não ia morrer ali ou ser executado na primeira prisão. Então ele clama, ele intercede pelas igrejas que ele mesmo fundou diante da direção que Deus deu para ele. E ele foi solto na primeira prisão. A segunda prisão, que é essa, é a última prisão que ele tem. Logo em seguida, ele vai para o martírio. Logo em seguida. E aqui são as últimas palavras do
E olha a preocupação que ele teve de falar. Eu estive meditando e lendo na palavra, eu fiquei pensando, o que eu diria, sabendo que seriam os meus últimos dias, as minhas, sabendo que Deus ia te levar ou vai te levar, faria na sua. Olha o que ele disse, é o que coloca, pregue a palavra, fora de tempo. Fala, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e pregue a palavra. Por isso, o tema aqui que nós vamos compartilhar hoje, um evangelho da mesa, não é fast food. A gente confunde muitas coisas que a gente acaba olhando, vendo e às vezes pesquisando. A grande verdade nessa introdução que eu quero colocar aqui essa noite é que nós, de fato, estamos vivendo esse tempo que ele está dizendo aqui. Ele disse, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo que nós temos que viver a nossa vida em Cristo Jesus, pregando, ensinando, exortando, corrigindo e fazendo a tempo e fora de tempo. Mas o tempo que a gente vive é o tempo que algumas pessoas só querem pregar, só querem evangelizar quando está bem. Só querem evangelizar, só querem falar de Deus quando tem uma palavra. Só querem fazer a obra do Senhor quando estão a tempo, não fora de tempo. A tempo. Então nós estamos vivendo uma geração de delivery. Quem aqui nunca orou de manhã e já ficou bravo com Deus à noite porque não aconteceu ainda algo que você orou? Quem aqui nunca teve paciência de esperar diante de uma campanha de oração que você fez, clamando, buscando o Senhor por algo que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, mas não aconteceu ainda? Eu, na minha concepção, essa geração que nós vivemos, que nós estamos presenciando, eu creio que é a pior de todas em relação à ansiedade e à impaciência. Mas eu digo isso diante do que nós estamos vivendo desse tempo. A internet tem que ser rápida. Tudo que nós queremos e almejamos fazer tem que ser rápido. A promoção tem que acontecer logo. A cura, o milagre tem que acontecer. A gente ora para que aconteça e a gente não tem paciência de esperar. Mas o evangelho da mesa não é algo que faz no meu e no seu. O evangelho genuíno de Jesus é aquilo que faz conforme o tempo que Ele quer, conforme a forma que Ele faz e o tempo que Ele bem determinou para mim e para você. Não é no tempo que eu e você queremos. Essa, como eu disse, é a última carta do apóstolo. Estava preso, ele estava ali preocupado com Timóteo, que era o seu filho na fé, e ia dar continuidade no chamado pastoral. E a preocupação dele era essa, falar sobre o evangelho. Ele não estava preocupado com a morte dele, sim com o evangelho em continuar pregando a palavra do Senhor, corrigindo, fazendo. E infelizmente entrou na igreja cristã brasileira e mundial uma mentalidade de que tudo tem que acontecer rápido. Afinal de contas, a gente hoje pode acompanhar, e certamente você está acompanhando, o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente consegue acompanhar online, talvez colocar agora em um canal aí de notícias, consegue ver online. Acompanhar vocês lá rodando, para lá e para cá, um outro está batendo o outro online. Essa velocidade nos dá o entendimento que na vida espiritual tem que ser rápido também. Afinal de contas, todas as coisas são rápidas. Tem um testemunho de uma família que viajou uma vez com a família toda e tinha uma criança pequena, 1 ou 2 anos. E a criança já viciada no celular. No avião, precisou colocar em modo avião e não tinha internet no avião. Quase derrubou a internet. Essa é a geração. Não tem nenhum tipo de busca e entrega conhecendo o evangelho da mesa que Jesus. E sim algo que nós queremos. Nós oramos pelo nosso cônjuge, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos por uma situação, por uma circunstância, mas nós não temos. Oramos de manhã e à noite, se não aconteceu, a gente já está bravo com Deus. Se não aconteceu na semana seguinte, nós já não cremos mais. Oração. Essa é a geração que nós vivemos. Mas o evangelho genuíno, ele não é um fast food. Você não pega ali e retira na saída. O evangelho genuíno de Jesus é um evangelho que ele prometeu várias coisas, mas a gente se apega àquilo que ele não prometeu. Você não se apega àquilo que ele prometeu diante da minha vida em eternidade. Em a minha vida sendo curada, sarada e salva para uma vida eterna. Estamos preocupados com aquilo que nós estamos iniciando.
O evangelho é um banquete que exige tempo, preparo e vários processos. Vários. Palavra da moda, né? O processo, respeita o processo, vivencia o processo, mas a salvação é um ato imediato através da justificação do nosso Senhor Jesus. A única forma imediata que acontece é quando eu e você nos arrependemos e confessamos o nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador. Ali acontece algo imediato. Agora, os processos nós temos que estudar e entender para viver. Porque aqui no verso 2 que nós lemos inicialmente, ele diz, o apóstolo Paulo dizendo para o Timóteo, seu filho na fé: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É isso que ele quis dizer com isso para Timóteo. Ele quis dizer, enfatizar, que existe uma necessidade de homens e mulheres como nós aqui que estamos, que fomos alcançados por essa graça, por esse favor, de corrigir, de pregar, de exortar, de dar uma direção para aqueles que estão perdidos, que não foram alcançados ainda. A preocupação dele é justamente o reino de Deus, é justamente as pessoas que não foram alcançadas ainda. Essa é a preocupação dele nos seus últimos dias de vida. Quando ele fala pregue a palavra, o foco não é ter a minha opinião, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você entendeu, não é aquilo que você compreendeu, não é aquilo que você está entendendo e quer transmitir. Não, pregue a palavra. Pregue a palavra de Deus, pregue arrependimento, pregue confissão, pregue sobre o pecado, porque as pessoas precisam ser alcançadas através da palavra de Deus. A palavra de Deus, não é sobre isso que está dizendo. E a gente fica, às vezes, olhando pela internet para outros mestres, para outros teólogos, tem uma oratória que tem um conteúdo muito bom, mas às vezes você não sabe o que passa, o que faz. Conhecimento não é difícil de adquirir. Conhecimento você pode buscar, você pode se dedicar, você tendo leitura, meditação, você procurando formas de crescer e desenvolver na palavra, você fica um bom teólogo. Mas lembre-se, Jesus está destruindo para chutar toda a religião. O teólogo, às vezes, não vive aquilo que ele sabe, aquilo que ele aprendeu, conheceu e sabe o significado, mas ele somente tem o conhecimento. Então aqui ele vem falando, a tempo e fora de tempo, significa pregar quando você quiser e quando você não quiser. E normalmente Deus nos dá oportunidades para pregar ou para falar de Deus para alguém quando nós não queremos. No dia que você está ferido, no dia que você está mal, é esse dia que chega alguém pior que você. É ali que ele fala, pregue a tempo e fora de tempo. Eu não posso pregar somente quando eu quero. Eu não posso preparar uma mensagem, um esboço somente quando eu estou pronto ou preparado. Aqui a mensagem é pregue a tempo e a fora de tempo. Ou seja, se você está na igreja, se você está no trabalho, se você está no mercado, se você está no banco, onde você está na faculdade, é tempo e a fora de tempo. Eu sempre gosto de brincar que crente não pode perder. Você pode ir viajar. Nordeste, não perca a oportunidade de falar de Deus. Perca, porque não é sobre o que você vai falar, é sobre a mensagem que Deus colocou para você falar. E aí ele continua dizendo, repreenda, corrija, exorte. O ministério envolve confronto. Ouça bem o que eu vou dizer. A repreensão e a correção que ele fala de exortar aqui é justamente com paciência e com amor. Nós temos um problema, a gente tem que confessar isso. Nós não sabemos exortar e corrigir. Nós confundimos o pecado e o pecador. São coisas distintas. Quando você vê alguém pecando, você acusa o pecador. Mas nós temos que combater o pecado. Porque aqui ele está falando, exorte, corrige, coloque a sã doutrina diante daqueles que precisam ser corrigidos. E nós temos grande dificuldade com isso. Você sabe do que eu estou dizendo? Quantas vezes você vê alguém pecando e você já acusa? O único acusador é o diabo, querido. O nosso papel não é de acusar. O nosso papel é de exortar e corrigir. Corrigir dando uma direção de uma palavra, dando a correção de que o pecado é o salário da morte e vai acontecer diante daquilo que você está vivendo. Então você tem que ter sabedoria em corrigir e exortar. O ministério envolve confronto. O
primeiro ponto aqui é: o evangelho não é conforto. Quem está do seu lado aí fala: evangelho não é conforto. Evangelho é confronto. Se você está aqui frequentando essa igreja, você veio visitar aqui para se sentir bem, você está no lugar errado. Se você veio por uma estrutura, se você veio por uma condição que vai te oferecer, você está no lugar errado. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca no verso 1, na minha versão, no verso 1 aqui, na ARA, que é ao meio da revista atualizada, ele diz assim, ele começa: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se apresenta como um filho de Deus e representando Jesus diante do que ele experimentou em Jesus. Então não é uma sugestão. Não é se você quiser, não é quando você puder, é você ter uma imposição diante do que está dizendo. Ele coloca para mim e para você fazer aquilo que o Senhor espera de mim e de você. É uma exortação. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitos de nós buscamos um evangelho de sobremesa, de viver uma vida do jeito que eu quero, de uma vida do jeito que eu acho que é o certo, de uma vida que eu não quero abrir para ninguém o que eu faço, eu não quero abrir para ninguém as minhas dores, eu não quero abrir para ninguém aquilo que eu sofro, e eu quero viver do jeito que eu me sinto bem. É um evangelho de sobremesas. Não é um evangelho de confronto, é um evangelho de conforto. Mas por isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra de Deus e não negociar com o pecado. Nós não podemos descartar o pecador e sim confrontar o pecado. Então você tem que sair daqui essa noite sabendo o que é pecado, o que não agrada a Deus, para que você seja alcançado, transformado, para você ter uma vida nova em Cristo Jesus. Então, se você está aqui essa noite, se tem alguém nos ouvindo pela internet essa noite que está vivendo debaixo do pecado, você precisa hoje urgentemente confessar o seu pecado, se arrepender da sua vida errada, para que você tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Então, ter relacionamento fora do casamento é pecado. É pecado você viver uma vida de mentira. É pecado. É pecado você viver uma vida de engano. Você ter relação antes do casamento, você viver mentindo para as pessoas, mente para o pai, mente para a mãe, mente para o sócio, mente para o chefe, mente uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. E você que não casou ainda, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque se você está se relacionando com uma pessoa que mente para pai e para mãe, quando casar vai mentir para você também. É igual um exemplo de um jovem que estava para se casar com uma outra jovem, e aí a direção dos pastores é: avalie como é que ele cuida do pai e da mãe. Avalie ela como ela cuida do pai e da mãe. Porque se ela cuida bem do pai e da mãe, certamente será um bom marido ou uma boa esposa. Agora, se ele bate no pai e na mãe, no casamento ele vai bater em você também. Pode ter certeza. Porque no casamento tudo é potencializado. Tudo que é de bom na vida de solteiro, no casamento vai aflorar. Vai ser melhor ainda. Agora tudo que for de ruim, vai ser pior ainda. Então avalie bem. Então mente aqui, mente acolá, e aí tem uma vida de engano, de mentira, é pecado. Então nós não podemos julgar o pecador, mas nós podemos julgar o pecado. E o nosso papel é de exortar, de corrigir com amor, com paciência, conforme ele falou, diante da sã doutrina. O que é isso, pastor? Diante da sã doutrina? Diante da palavra de Deus. Mas a gente, infelizmente, é especialista em acusar o pecado, em acusar aquele que já está numa situação difícil, enrolada diante de um pecado e descartar esse pecado. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é de ser um canal e uma direção para que ele possa ser reconciliado com o Senhor, restaurado no Senhor. E esse é o nosso papel, por isso que tem essa preocupação do apóstolo Paulo. Pregar e corrigir, exaltar, exortar constantemente a tempo e fora de tempo. Então você que está aqui, querido, em nome de Jesus, se você está procurando uma igreja que vai falar o que você quer ouvir, você não vai encontrar aqui. Se você vai em um local que quer colocar o seu ego aflorado, você não vai encontrar aqui. Aqui nós vamos pregar a palavra, nós vamos pregar sobre o pecado, sim, porque nós estamos aqui não brincando de ser cristão, e sim para te dar uma vida e uma vida eterna em Cristo Jesus, diante da palavra do Senhor, para você sair daqui transformado, mudado, testemunhando e alcançando outras vidas, porque aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo foi: pregai a palavra a tempo e a fora de tempo. Então nós não podemos negociar com o pecado, nós não podemos passar a mão naquele que está tendo uma vida de adultério, uma vida errada, uma vida de mentira, uma vida de engano.
pega as coisas, não paga, pega emprestado, não devolve. Nós não podemos brincar de ser cristão, gente. Nós temos que colocar diante do Senhor aquilo que nós estamos fazendo para Ele, porque essa é a direção diante dos últimos dias de um apóstolo que sofreu, que viveu tudo aquilo que ele passou, e ele tem uma preocupação de falar do Evangelho, porque ele está preocupado com a vida no céu. É sobre uma vida no reino. Não é sobre você ter uma boa aparência aqui, não é sobre você ter um bom status aqui, é sobre você romper com o pecado. Por isso que aqui o Evangelho tem que ser confronto. A gente ama ministrações que vão edificar a sua vida, do mover, a gente é adepto a isso também, porque é um dos mistérios do Senhor, dos profetas, aquilo que foi lançado para a gente profetizar, crer que o Senhor vai fazer, mas nós temos que falar da palavra do Senhor. É ela que transforma, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que me dá uma vida nova em Cristo Jesus, é ela que faz com que você seja um cidadão do bem, um homem ou uma mulher que é exemplo na sociedade. É a palavra do Senhor, não é aquilo que nós vivemos num movimento. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então se coloca diante disso em nome de Jesus. Não negocie com o pecado, querido. Não negocie com as coisas erradas. E aqui eu poderia falar várias coisas, mas a última aqui, que Deus colocou no meu coração, é sobre aqueles que são fofoqueiros, sabe? Não tem muitos aqui, graças a Deus. De vez em quando a gente encontra, mas não tem. A fofoca é também algo que você precisa ter uma pessoa com sabedoria para falar com você. Eu quero fazer uma observação aqui sobre isso. Tem pessoas que usam de forma espiritual para ser fofoqueiro, sabia disso? É um crente espiritual. Tipo assim, me conta o que está acontecendo aí, que a gente vai compartilhar com os irmãos para orar. E aí, em vez de ajudar, sai falando para os outros do seu problema, da sua dor, do seu pecado talvez. E aí, mas ele é espiritual, nós vamos colocar em oração. E aí depois, você viu fulano? Você viu ciclano? Está em adultério, está em pecado, está em uma vida errada. Essa não é a forma correta de viver uma vida de exortação, de correção, diante do que está dizendo aqui. Sejam sábios, ele disse. Sejam sábios em corrigir, para que eles não se afastem e que piorem diante do pecado que eles estão enrolados. Porque, ouça bem o que eu vou dizer, querido. Crente não desabafa. Crente não desabafa, tá bom? Crente confessa e se arrepende. Eu preciso desabafar algo aqui com você. Não, você tem que se arrepender. Você tem que confessar. Não tem que desabafar nada. Desabafa do diabo. Porque um desabafo vira um telefone sem fio. Porque fala de uma coisa para um, fala para o outro, já chegou totalmente diferente para o outro. E aí quando você vai ver, meu Deus, vamos colocar a linha do telefone aqui numa linha única. Porque é um desabafo. Um desabafo. Desabafo não é de Deus. O que é do povo de Deus é confissão e arrependimento. Se alguém te feriu, você não fez, você foi o ferido, confessa: Senhor, eu estou angustiado com fulano, eu estou magoado com ciclano, mas hoje eu coloco diante do Senhor, cuida dele, cuida dela, faz algo novo na vida dela e tira isso do meu coração. Você ali fez uma confissão, você fez ali um arrependimento diante do que você está sentindo. Agora, vou desabafar com fulano, vou desabafar com ciclano. Desabafa é de diabo. Desabafa não é de Deus. De Deus é confissão e arrependimento. E aí ele vai dizer: não pregue a sua opinião. A direção de Paulo para Timóteo é: não pregue a sua opinião. Não pregue aquilo que você teve como experiência. Não pregue aquilo que você tem de motivação. Não pregue aquilo que entendimento, que hoje está na moda, né? Entender, né? Entender, acho que é isso que se fala. Entendimento, é isso. Porque tem que ter essa comunhão, tem que ter essa unidade. Mas não, ele diz: prega a palavra. E aí ele fala: a palavra é a autoridade para que as pessoas sejam alcançadas. Somente a palavra é suficiente, ele vai dizer. Somente a palavra. Não é necessário uma estrutura, algo que você fala: meu Deus, que lindo isso. Não, somente a palavra é suficiente. Somente a palavra é capaz de mudar, de transformar. Somente a palavra é capaz de confrontar o pecado. Palavra. Ele fala sobre isso, ele enfatiza sobre isso. Isso significa que você tem que estar disposto quando você quer e quando você não quer. Por isso que eu, como pastor, eu tenho essa preocupação de dar o meu melhor, de fazer a minha melhor mensagem em todos os cultos. A igreja pode ter 5 pessoas, eu estou pregando a minha melhor mensagem. A igreja pode estar cheia, eu estou pregando a minha melhor mensagem. A igreja pode estar vazia, eu vou dar o meu melhor. A igreja pode estar avivada, porque tem domingo, gente, que as pessoas vêm aqui só fisicamente. Aleluia. Não consegue nem cantar direito, parece que morreu e esqueceram de enterrar. Então assim, no culto avivado, nós vamos fazer o nosso melhor. No culto que não é avivado, nós vamos fazer o nosso melhor também, porque a palavra tem que ser colocada diante do povo.
É a palavra, os louvores que são entoados, que são cristocêntricos, os louvores que elevam a Cristo, elevam o nome do Senhor, é aquele que vai atingir. Não é o barulho, não é o auê. É a palavra do Senhor. Vai atingir. No verso 3 ele continua, que é o segundo ponto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. O que ele quis dizer com isso? Vou explicar para você. Segundo ponto aqui é o perigo dos últimos tempos. É esse tempo que a gente vive. Naquele tempo vivia também, mas hoje é muito pior. Quando ele fala que, pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, é justamente a palavra de Deus. Para alguns de nós que somos cristãos, que estamos na igreja, que achamos que somos aquele que é escolhido, que está diante de Deus, e às vezes não está, é justamente uma rejeição consciente e incondicional. O que é isso? É justamente uma dúvida diante de um acidente que aconteceu na sua trajetória de pecado, e você não tem mais discernimento para se arrepender do que você fez. Então é algo que você está colocando diante de Deus, mas não tem mais o Espírito Santo. Então a sã doutrina aqui é justamente aquilo que não vão suportar. Então, num culto como esse, algumas pessoas podem falar, nossa, mas está falando sobre pecado, está falando sobre arrependimento. É sobre isso a igreja. A igreja que a gente está acostumado a ver, normalmente, é por muito barulho, é por muita condição, é por muita estrutura. Mas aqui a sã doutrina não vão suportar. Você pode ir numa igreja que tem as campanhas de 7 dias, você vai sair com a sua casa própria. A campanha de 7 dias e você vai sair com o seu carro 0. Eles não vão suportar a sã doutrina. É disso que ele está falando. É esses cultos que estão colocando diante daquilo que não é a palavra do Senhor. Rejeitaram o Espírito Santo. Não se convenceram dos seus pecados. Não se convenceram dos seus medos, das suas dúvidas. E não estão diante da justiça e juízo de Deus. Sobre isso que ele está falando. E ele continua dizendo, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos é você ouvir o que você quer. Coceira nos ouvidos, ele diz aqui, é você ouvir uma mensagem que é somente prosperidade. Esse ano de 2026 você vai conquistar. Esse ano de 2026 você não vai ter nenhuma doença. Esse ano de 2026 a sua casa vai ser próspera financeiramente. É sobre isso, você quer ouvir aquilo que te faz bem. Não vai ter aqui, querido. Aqui você vai ter palavra, aqui você vai ter confronto, aqui você vai sair transformado, aqui você vai sair totalmente mudado, daqui você vai sair com a palavra do Senhor, que não é mentira, que não é engano, é aquilo que edifica a minha vida e a sua vida, porque é isso que faz com que eu e você sejamos transformados. A transformação não vem pelo bem que você conquista, querido. Pelo contrário, te deixa mais soberbo ainda. Tem gente que quando conquista as coisas fica soberbo, some da igreja. Aí quando quebra, volta com o rabinho no meio das pernas, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu falhei, me abençoa de novo. Aí o Senhor misericordioso abençoa de novo, depois some de novo. Então as bênçãos materiais nos deixa vulnerável. Essa que é a verdade. Para quem não sabe lidar, para quem é avarento, para quem não tem esse entendimento. Então é coceira nos ouvidos. Eu quero ouvir uma boa mensagem. Você precisa ouvir uma mensagem que vai te confrontar, querido. Você precisa ouvir algo que o Espírito Santo vai revelar para o mensageiro da palavra, daquilo que você está vivendo e que você precisa mudar. Porque nós não estamos vivendo aqui somente para ter um ambiente bom, gostoso, falar que o louvor foi bom, que a palavra foi boa e sair daqui do mesmo jeito. Sai fazendo na segunda-feira adultério de novo, sai louvando a Deus no domingo, na quinta-feira está no motel, depois na sexta no pagode, depois está vivendo, no domingo vem, levanta as mãos, ó Senhor, eu te amo, e na segunda está de novo na vida enfiada em meio de rolo. Não é sobre isso. Então ele fala, é coceira para os ouvidos. Está cheio disso, gente. Vocês escolhem onde quer ir, porque aqui eu me senti melhor. Foi num dia que foi um pastor de fora que pregou uma mensagem avivada, que profetizou, que deu grandes palavras. Eu quero aqui porque aqui eu me sinto bem. Você não foi confrontado, querido. Você está ouvindo, você está querendo um lugar que vai agradar o seu ego. E no dia mau, somente o Espírito Santo de Deus que vai te consolar. Não é a igreja. A igreja é um canal para a gente se unir, se colocar diante do Senhor e buscar, mas coceira para os ouvidos é você buscar aquilo que você quer. Os famosos crentes de internet. No dia mau, querido, a internet não vai te socorrer, não. Quando tiver um ente querido para enterrar, é o pastor local da igreja que vai socorrer você.
No dia que você estiver no hospital, quem vai fazer uma visita para você é o pastor local. A internet lá vai ficar lá com os conteúdos bons, mas quem vai te visitar lá é o pastor local da igreja. Então, coceira para os ouvidos é você ouvir, só quero coisa boa. Só quero pegar pastor que é mestre na palavra, que tem profundidade, mas não é isso que o Senhor tem. O Senhor tem para mim, para você, é justamente uma vida da sã doutrina. Eu conheço, que eu sei, que o Senhor me alcançou e te alcançou. E aí ele continua aqui também falando: segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eu acabei de falar sobre isso. Verso 4, para a gente avançar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os seus mitos. Terceiro ponto aqui. Jesus nunca disse que seria rápido, e nunca disse que seria no seu tempo e no meu tempo. A gente se apega a algumas palavras às vezes. Jesus nunca prometeu. Ele nunca prometeu que a conversão do seu filho seria rápido. Jesus nunca prometeu que a sua porta que você clama, que você pede para o Senhor abrir, seria rápido. Ele nunca prometeu que a sua família inteira seria convertida rapidamente. Ele pode fazer, mas ele nunca prometeu. Então eles recusarão e darão ouvidos somente para os mitos, somente para as coisas que estão aí ao ar. Mas como é complicado a gente falar isso para a geração de hoje. Como é complicado você falar para um jovem que está iniciando o namoro, se guardar no Senhor e aguardar o dia certo para se casar. Como é difícil para uma mãe, talvez, que teve o filho perdido no meio das drogas, falar, continua orando que o Senhor vai se manifestar no tempo dele. Como é difícil falar para um marido ou uma esposa que teve o seu cônjuge que foi embora com outro ou com outra, falar, espera no Senhor que o Senhor sabe o que Ele faz. Como é difícil. Somente por tudo que a gente vive, tudo que a gente vê. Então, entenda algo hoje, essa noite, em nome de Jesus. Toda palavra profética de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela sempre, ouça bem, anote isso. Toda palavra profética de Deus para a minha vida e para a sua vida, sempre vai ser maior do tempo de luta que eu e você tiver. Quando você olha para a vida de Davi ficou entre 10 e 15, quase 20 anos para assumir o reinado, diante da unção que ele recebeu do profeta Samuel, foi ungido, demorou quase 20 anos. Mas quando ele assumiu o reinado, o tempo que ele reinou foi infinitamente maior do tempo de luta que ele teve. Quando você pega o exemplo de José, as suas dores, as suas traições que ele teve dos irmãos, ele foi rejeitado, ele foi preso injustamente, ele sofreu tanto, todo o tempo de sofrimento que José teve, não se compara ao tempo que ele reinou no Egito como governador do Egito. Foi muito maior o tempo da bênção que Deus estabeleceu do que o tempo de luta que ele passou. Olha os outros personagens bíblicos, Josué, Moisés, o tempo de luta que todos eles passaram foi um tempo superior que eles viveram na abundância de Deus. E por isso eu declaro para você essa noite, querido, a sua luta, a sua peleja, a sua dificuldade não vai te consumir, porque o Senhor tem algo maior diante do tempo que Ele tem de bênção para você. O tempo da bênção do Senhor é muito maior do que o tempo de luta que você está passando. Ai, se você pudesse receber essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Todos eles, se é para Jesus, para ti, mais forte, em nome de Jesus. Olha a importância de uma palavra. Você conhece a história de Noé. Noé, ele foi agraciado por Deus, porque Deus viu nele uma oportunidade de recomeçar a humanidade. E aí ele olha para Noé, Noé, construa uma arca. Se você não se lembra da história, naquele período não chovia há não sei quantos anos. Não chovia naquela época, há milhares de anos. E aí Deus fala, Noé, construa uma arca. Construa uma arca, porque vai vir dilúvio. Eu fico imaginando Noé, falando, mas aqui não chove há séculos. Não chove há muito tempo, como é que eu vou construir uma arca? Ele não se movimentou por aquilo que ele estava vendo. Ele se movimentou pela palavra que foi liberada de Deus para ele, e ele construiu a arca, e depois de 120 anos, o dilúvio veio. O que eu quero que você entenda essa noite é que quando você tem uma palavra de Deus, você não pode paralisar. Você não pode deixar de cumprir aquilo que Deus falou para você. Não importa o tempo do sofrimento que você tem, da luta que você está tendo, porque o tempo da bênção, da bonança do Senhor é muito maior do tempo de sofrimento que você tem.
Jesus nunca prometeu, querido, uma vida sem problemas para cristão. Diferente de alguns que pensam que quando se converte, agora eu vou me batizar, agora eu estou em Cristo Jesus, os meus problemas acabaram, eu não vou mais ficar desempregado, não vou mais ter nenhuma doença, eu não vou mais sofrer com nada. Pelo contrário, querido. Pelo contrário. Eu e você somos provados diariamente. E Jesus nunca nos enganou dizendo que seria fácil. O verso 5, vocês, porém, olha só o que está dizendo para mim e para você. É para os nossos tempos isso. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Está no plural aqui. Suporte os sofrimentos. E ele continua. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não é ministério de igreja, viu? O seu ministério é aquilo que Deus colocou para você. Deus colocou algo em você. Seja sóbrio, esteja fortalecido e suporte todos os sofrimentos que o Senhor permitiu você passar, porque você tem um ministério a cumprir. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, querido. Essa foi a preocupação dele. Então não se iluda, ouça bem o que eu vou dizer para você essa noite. Não se iluda com facilidade. Agora eu me converti, agora eu estou servindo na igreja, agora eu estou próximo dos ministérios, agora eu estou próximo do pastor. É mais luta mesmo. Quanto mais perto você chega de nós aqui, mais luta vai chegar para você aí. Quanto mais perto você chega, mais luta tem. As pessoas se levantam. Ninguém quer ver você se levantando para cumprir o seu propósito. Ninguém quer ver você fluindo diante daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Ninguém quer ver você firmado em Cristo Jesus. Ninguém quer ver você no dia mau, você glorificando a Deus, querido. Ninguém quer ver. Então se coloque diante disso em nome de Jesus, porque não vai ter facilidades. E aqui vou falar rapidinho para você entender. Aqui você nunca vai encontrar na Bíblia que era fácil lidar com as emoções. Com a minha emoção, com a sua emoção. A Bíblia vai dizer que não é fácil. Em Filipenses 4, no 6 e no 7 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Apresente os seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente, que você está em Cristo Jesus. Está falando das emoções. Quem é assim, gente? Tem dia que nem você se aguenta. Tem dia que o cachorro chega perto de você, ele sai de perto de você. Um cachorro bravo que morde, ele chega perto de você, ele sai perto de você. Tem dia que nós não estamos bem. Tem dia, eu brinco com a Gi, a Globo perdeu muito dinheiro com a Gi. Perdoe fazer um comentário aqui, amor. Mas ela tem uma emoção, ela chora de manhã, à tarde ela está bem, à noite é 3-0 que eu tenho em casa às vezes. 3-0. Ela perdeu o dinheiro, porque chorou de manhã, mas já está, deu 2 horas, já está bem já. Cara, ela estava chorando agora há pouco. Nós homens somos mais difíceis de chorar, né? E quando eu choro é por algo assim que, né, pega mesmo, a gente chora e aí também chora até parece criança. Mas a gente tem dia que não está bem, tem dia que tem lutas que a gente não consegue lidar. Então a Bíblia fala sobre essas emoções que a gente fala. Olha o que Provérbios no capítulo 16, no verso 32 vai dizer. No capítulo 16 de Provérbios vai dizer: melhor o homem paciente do que um guerreiro. Ele continua: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só que forte isso. Ele está fazendo uma comparação aqui em Provérbios, de que se você controla a sua mente, as suas emoções, você é mais valioso do que um guerreiro que avançou com uma cidade que venceu. Olha só o poder da mente, como é poderoso. Então, a Bíblia nunca nos enganou sobre isso. A Bíblia nunca nos enganou dizendo que seria fácil os relacionamentos. Gente, Jesus passou por dificuldade com os relacionamentos. Começou com os 12. Cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Um que era calminho, que quase não falava, outro que era explosivo, que cortou a orelha de Malco, outro que agia mais ou menos, outro que não fazia, outro que fazia. Então os relacionamentos, a Bíblia também vai dizer que não é fácil lidar com isso, mas existe um caminho, existe uma direção. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, vai dizer: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quem já fez isso? Confessa aqui em nome de Jesus. Orar pelos inimigos. Hein? Ah, mas me traiu. Mas falou mal de mim. Eu tô com o áudio aqui, pastor. Ó, falando mal de mim, ó, o áudio aqui, eu mando, ó, eu tenho esse caminho, encaminho o áudio, né? Ó, o áudio aqui, pastor, me encaminharam, falou mal de mim. Ore por ele. Essa é a direção da palavra. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que têm inveja de você. Ore por aqueles que querem ter o que você tem. Porque o invejoso, ele não quer o que você tem, na verdade. Ele quer fazer o que você faz. Ele
quer o seu trabalho, Ele quer fazer o que você faz, Ele quer frequentar os lugares que você frequenta. Então nós temos que fazer o quê? Orar. Quando você ora, isso é libertador. Isso é transformador. Então a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não nos esconde também a dificuldade de nós lidarmos com as nossas dores, com as nossas angústias. Hoje, graças a Deus, eu creio e vejo que está mudando muito isso. Mas antigamente, alguns anos atrás, uma pessoa que tinha depressão era quase excluir a pessoa da igreja. Você está em pecado, você está vivendo a vida errada, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí nos seus pais, na sua mãe, você está em depressão porque você fez algo. Não. Então a Bíblia nos ensina como lidar com as nossas dores. Olha só o que o salmista vai dizer no capítulo 34, no verso 19. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de... Está aqui, ó, a Bíblia para mim e para você. A Bíblia não nos engana, dizendo que nós teríamos facilidade em lidar com as nossas angústias. Tem dia que você está angustiado. O meu comportamento quando estou angustiado é de ficar quieto. Eu já sou quieto. Agitem, ela fala pelo amor de Deus. Fala sim, fala não, briga. Às vezes ela fala, amor, briga comigo. Eu falei, não, mas eu não consigo. Eu quando estou angustiado eu fico quieto, eu não falo nada, eu fico pensando, olhando. E aí ela já sabe já. Agora ela não, quando ela está angustiada, até cachorro sai de perto. Mas cada um tem um jeito. Então, a Bíblia tem uma direção para esse, Salmo 46. Se você estiver no dia de angústia, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Então quando você está angustiado, procure o Senhor, ore ao Senhor, busque a presença dEle, que Ele vai se manifestar para você. Não importa a sua fragilidade, não importa a sua fraqueza, não importa o que você passou, o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente. A Bíblia fala, Jesus nunca prometeu que todo mundo ia gostar de mim e de você. Porque todo mundo não gostou dele. Como ele vai gostar de mim e de você? Ninguém. Alguns, infelizmente, não vai gostar porque você é corintiano. Concordo também, mas tudo bem. Deus tem misericórdia de você. Alguns não vão gostar porque você fala demais. Alguns não vão gostar porque você não fala. Quem já brigou com alguém que não fala? Se você conseguir brigar com alguém que não fala, querido, você merece um troféu. Então esse é o reino de Deus que andou com Jesus e que tinha cada um com a sua característica, para que você e eu possamos aprender a lidar, porque nem Jesus agradou a todos. Tem gente que tem dificuldade em dizer não. Tem gente que entra em dívidas, em problemas para administrar depois, porque não soube dizer não. Ah, mas eu sou crente, pastor, eu tenho compaixão. Compaixão é uma coisa bem diferente de prudência. Porque se você empresta algo para alguém, em Provérbios vai dizer que você se torna um fiador daquela pessoa. E fiador diante da palavra de Deus, você tem que assumir tudo aquilo. Ou seja, se você empresta carro, moto, dinheiro, seja lá o que for, se você emprestou algo para alguém, você é um fiador, você não pode cobrar ele. Fiador na Bíblia é você assumir como fiador da pessoa que você emprestou. E aí as pessoas caem porque não sabem falar não. Não sabem lidar com as coisas que são espirituais, porque às vezes é espiritual. Ah, pastor, mas eu posso ajudar. Mas você conquistou, você trabalhou. Está em você querer fazer ou não. Tem que ajudar todo mundo. Se Deus colocou no seu coração para fazer, faça. Nosso papel de compaixão é sim, mas você vai fazer algo para se prejudicar e para assumir um BO que não é seu depois? Aí o problema que era do outro se torna outro problema que é o com você e a sua família. Gente que não consulta a esposa para emprestar dinheiro para alguém, e aí depois tem que assumir o BO, a bronca, aí é um problema para resolver em casa. Então não sabe dizer não. Então aqui tem as instruções para mim e para você. Jesus nunca prometeu riqueza para mim e para você, querido. Em Mateus, no capítulo 6, vai dizer aqui, ó, do 19 até o 21, não ajunte tesouros. Enquanto a gente trabalha para conquistar, a gente trabalha para querer, a gente trabalha para querer uma casa maior, a gente trabalha para querer um carro melhor, e o Senhor está dizendo assim, ó, não ajunte tesouros nessa terra. E a gente está lá, alucinado, fazendo, realizando para conquistar. Porque sabe o que Deus prometeu para mim e para você? Deus prometeu para mim e para você provisão, não ostentação. Prometeu provisão. Não vai faltar na sua casa o de comer, o de beber e o de vestir. Você e a sua casa serão honrados pelo Senhor diante daquilo que Ele prometeu, não pela ostentação. A palavra dele que Ele promete para mim e para você não é uma riqueza de material, de coisas, é uma riqueza espiritual.
Quão rico é aquele que tem uma vida em Cristo Jesus, de sabedoria e de busca e entrega. Esse é rico espiritualmente. E através da riqueza espiritual, conquista todas as coisas. Recebe isso em nome de Jesus. Ele nunca prometeu para mim e para você que seria fácil. Jesus, através do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 23, vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ele nunca disse que seria fácil, querido. É que nós estamos romantizando o Evangelho. A gente ora e quer que aconteça. A gente clama, porque eu vim na igreja todos os domingos e eu vim de quarta-feira também e não aconteceu. Está errado, querido. Fazendo errado. Não é sobre isso. Jesus nunca prometeu que seria imediato. Ele nos ensinou a perseverar, continuar, a sempre buscar Ele em toda circunstância. Nem sempre vai acontecer no tempo que você quer. Na verdade, a maioria das vezes não vai acontecer. Mas quantas pessoas colocam Deus na parede? Deus, faz agora, porque agora eu estou pedindo. Tem uns que falam assim: Senhor, eu nunca te pedi, Senhor. Eu nunca orei. Hoje é a primeira vez, Senhor, atende meu pedido hoje. Tem gente que faz orações. Tá contra, mas tem gente que faz. Eu pedi, Senhor, faz hoje. Atende hoje, estou te pedindo dessa vez. O Senhor, Ele tem misericórdia de mim, de você. Mas Ele nunca prometeu muitas coisas e a gente fica esperando e a gente não recebe, se frustra. Se frustra com Deus, se frustra com a igreja. Deus nunca prometeu, querido. Depois de entender que Deus, Ele prometeu para mim e para você uma vida eterna, quando eu e você confessamos o nome de Jesus, e Ele é o enviado de Deus, que veio para me salvar, te salvar e dar uma vida eterna. Essas são as promessas do Senhor para mim e para você. O Evangelho não é um contrato de conforto, querido. O Evangelho não é um lugar para você se sentir bem, querido. Entenda bem o que eu vou dizer. O Evangelho é um lugar para você ser transformado. Jesus nunca prometeu facilidades, Ele prometeu salvação. Ele nunca prometeu ausência de luta. Ele sempre se manifestou em meio às lutas. Quando estava na fornalha, Ele não permitiu que eles se queimassem, mas Ele permitiu que entrasse na fornalha. Ele não permitiu o deserto, mas Ele permitiu a provisão no meio do deserto. Então é isso que você tem que entender. Que às vezes você vai estar no meio da fornalha, mas Ele estará com você e não vai queimar um fio de cabelo seu, em nome de Jesus. Sobre isso, querido, o Evangelho da mesa não é um fast food. Não é no seu tempo, querido. Não é da forma que você quer. Não é do jeito que você quer. É do jeito que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Ele não prometeu um caminho sem cruz, mas prometeu uma cruz que te dá uma coroa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não tente pular etapas da sua vida, querido. Não tente colocar as coisas à frente. Não tente antecipar aquilo que Deus ainda não decretou. Não coloque coisas da sua emoção em coisas que são espirituais. Aguarde sempre no Senhor Jesus. Ele é aquele que nos dá a direção do que fazer, do que realizar. Feche seus olhos agora em nome